Bom dia, meus irmãos. Que alegria nos encontrarmos novamente. Eu sempre tenho prazer em encontrar com vocês, mesmo sendo virtual. Mas chegamos novamente no domingo, olhando para a semana que passou. Creio que foi uma semana abençoada para todos nós, porque se nós estamos diante desse vídeo, porque o Senhor nos abençoou e nos preservou com o dom da vida. Vamos agradecer a Deus por isso. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de quem procede todas as bênçãos que recebemos. Por isso eu sou grato a Ti, Senhor Deus. Muito obrigado. Eu não mereço, mas o Seu amor por nós é tão grande, Pai. Tão grande, que não há como mensurar isso, Senhor Deus, a não ser andarmos nos Seus caminhos em obediência e andarmos uma vida santificada, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, por essa misericórdia Tua para conosco, Pai. Te agradecemos pela semana que passou, pelo cuidado que o Senhor dispensou a cada um de nós, a maneira que o Senhor tratou de nós, a maneira como o Senhor supriu as nossas necessidades físicas, materiais e, acima de tudo, espirituais, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus. Mas, acima de tudo, a gratidão, ó Pai. A gratidão maior pela bênção da salvação, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. E nesta hora, Pai, queremos Te agradecer pela oportunidade de podermos abrir a Tua palavra e estudá-la, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito, que é o nosso professor, venha intermediar esta lição nesta manhã, Senhor Deus. Para que abra nossa mente e nosso coração para o entendimento desta lição que é tão valiosa. E ela tem que ser generosa em nosso coração, ó Pai. Obrigado, Pai, pela nossa igreja. Obrigado pela escola dominical. Que a Tua bênção venha sobre todos nós, nos abençoe e nos guarde, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, nós chegamos à lição número 3 da nossa revista, que vai falar do cristão e a pobreza. Mas nós vamos falar a pobreza que nós vamos se referir hoje é a pobreza de materiais, não é a pobreza espiritual. Mas também que está relacionada, né? Materiais com espirituais. O texto básico da nossa lição hoje se encontra lá em Isaías 61. Então é bom a gente dar uma lida, estudada, para ter uma compreensão melhor da lição de hoje. E esse é um dos problemas mais cruéis enfrentados pela humanidade ao longo dos tempos, mas principalmente agora, com esse tempo de pandemia. E o problema não é só local, é nacional, é mundial. Então o distanciamento da pobreza aumentou. E esse é um tema que nós temos que tratar, porque nós somos cristãos, somos filhos de Deus, e os nossos olhos têm que estar voltados para o irmão. Porque o mandamento que Jesus deixou foi qual? Que amemos uns aos outros. Não amamos a nós próprios e a nossa família apenas, mas os outros que estão fora do nosso relacionamento familiar. E isso é uma coisa que está sendo se distanciada. Nós estamos relegando isso daí para entidades filantrópicas. E é um dever nosso, cristão. As pessoas creem na Bíblia que a Bíblia possui visões extremamente divergentes sobre o que ela diz, incluindo o dinheiro, né? Alguns veem o dinheiro como raiz de todos os males, e dependendo de cada um, ele é um mal mesmo, né? Outros acreditam que a pobreza faz as pessoas se aproximar de Deus. É porque você não tem nada, a esperança dele está em Deus. O Deus dele não é o Deus do dinheiro.
Então ele se apega mais a Deus. Outros aceitam o evangelho da saúde, da riqueza, acreditando que os cristãos são destinados quase que automaticamente a serem financeiramente prósperos ou até mesmo milionários, né? Porque ao longo da história mundial, a pobreza sempre foi um problema vivenciado por diversos povos. A acumulação de rendas por parte de alguns e, consequentemente, a ausência dessa por parte de outros, não é uma característica de hoje. Ela vem se revelando-se ao longo de vários séculos e séculos da história humana. Se olharmos para o texto bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nos chama atenção para essa questão também. Claramente que não é da mesma forma, uma vez que as dinâmicas financeiras do tempo bíblico não era a mesma a dinâmica capitalista que nós enfrentamos hoje, né? Mas é um problema que sempre houve e creio que sempre irá até a volta do Senhor. Do homem não esperamos, eu não espero mais nada. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, não é um Deus individualista. Ele tem consciência social e coletivamente. Ele ama a todos sem distinção, sem cor, sem raça, rico ou pobre. Mas, numa sociedade onde as pessoas são oprimidas e tratadas com discriminação e desprezo, que queira ou não queira, o pobre é desprezado. Então Deus vai e toma partido. E qual é o partido que ele toma? É ficar sempre ao lado do mais fraco. Então a pobreza viola a dignidade humana e isso é um insulto para Deus. Provérbios 13:41 fala lá: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. E a gente vê que, desde o princípio, Deus tem se preocupado com a pobreza no mundo. Gálatas 2:10 fala para nós lá que recomendamos não somente que nós lembrássemos do pobre, mas que também que procuremos fazer com diligência. Nós devemos ajudar os pobres com diligência, tem que olhar bem. Porque no meio da pobreza também há muita safadeza. Mas a gente tem que dar sem olhar a quem. Então é pecado a gente ignorar os necessitados. Veja o que Amós 5:12 nos fala. Pois sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, aceitais pietas, e na portas negais os direitos aos necessitados. Então nós não podemos ignorar, porque Deus abençoa os que ajudam os pobres. Salmos 41 diz: bem-aventurado é aquele que considera o pobre, o Senhor livrará no dia do mal. Então, honramos a Deus quando cuidamos dos pobres. Provérbios 14:31 nos diz: o que oprime ao pobre insulta o seu Criador. Então a igreja deve auxiliar e deve ajudar os pobres. É função da igreja, e nós somos igreja, nós filhos de Cristo, de Deus, nós cristãos, devemos ajudar os pobres. E 1 Timóteo 5 e 6, ele fala lá: ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparado espera em Deus, e persevera de dia e de noite em súplicas e orações. Mas o que vive em prazeres, embora viva, está morto. Então Deus promete recompensar os que ajudam os pobres.
texto básico nosso de hoje é de Isaías 61, mas dá uma olhadinha lá em Isaías 58, de 7 a 11. A questão dos pobres também se mostra presente ao longo do Evangelho de Jesus, sendo ele mesmo um deles. Era filho de carpinteiro e, consequentemente, era prestador de serviço dentro do império impiedoso, como era o Império Romano. Então, a escolha de Jesus de se colocar ao lado dos marginalizados, chamar os pescadores simples para acompanhá-lo, andar junto de prostitutas, comer com os cobradores de impostos, contar parábolas que ressaltam a simplicidade e o coração sincero dos mais pobres, é algo que deveria acender em todo cristão a preocupação para com a pobreza. O ensinamento de Jesus é muito grande para nós. Então a reflexão bíblica é responder por que optar pela Bíblia como a justiça que atende os pobres. Ora, se a nossa vida é ditada pela regra da fé e da prática, que é a palavra de Deus, então nós temos que fazer uma reflexão bíblica também para os necessitados. E olhar o que é que a Bíblia está nos dizendo, como devemos olhar, como devemos ajudar os necessitados. Mas não é olhar o pobre com um olhar distante. Não é falar sobre o pobre, é falar do pobre. Porque nós estamos postergando isso para a filantropia. Então é de suma importância, se você dá uma olhadinha lá no livro de Sofonias, no capítulo 2, versículo 3, e ele fala para nós lá: procurai o Senhor todos vós, os humildes da terra. Quem são? São os pobres, que praticais a justiça por ele estabelecida. Como Deus considera o pobre? Qual é a nossa responsabilidade sobre as necessidades dos desamparados? O dinheiro não é tudo na vida. Provérbios 13, 7 e 8, ele fala lá: há quem se faça rico, não tendo coisa alguma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. O resgate da vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não tem o meio de se resgatar. Ainda que o mundo faz isso mesmo, honra os ricos, se surpreenda com o fato de Deus honrar os pobres. O que a Bíblia diz lá em Tiago 2,5? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Essa questão da pobreza é uma desigualdade e ela é bem existente. Vou falar um pouquinho aqui do nosso país. Não é um acidente, porque o nosso país é uma opção política. Quando eu digo que é uma opção política, basta ver o sistema tributário regressivo que há no nosso país. Aqueles que ganham mais pagam menos. 2/3 dos impostos arrecadados no país vêm de impostos cobrados sobre o consumo. Então os pobres consomem toda sua renda diante dos impostos cobrados nos alimentos. Veja, países como a Alemanha, Estados Unidos, França, têm os seus impostos sobre grandes fortunas que chegam a 40%. Enquanto que aqui no Brasil, a taxa é apenas 4%. Então fala-se muito em reforma tributária, que deveria vir, mas deveria vir com justiça. Não me parece que essa que está no Congresso venha fazer justiça. Porque tem que haver
na carga tributária que venha favorecer os mais pobres. Os alimentos básicos da cesta básica não deveria ter impostos. Se quer comer camarão a R$ 150 o quilo, quem tem dinheiro pague. Mas não é mesmo cobrar o mesmo imposto do camarão, um quilo de arroz, um quilo de feijão. Mas há interesses privados que limitam qualquer regulamentação que afeta o patrimônio dos mais ricos. É a corporação. Aqui no Brasil, a situação é um caos mesmo, né? Desculpa, meu irmão. Então é uma situação de desigualdade extrema. Veja bem, 6 pessoas possuem riqueza equivalente a um patrimônio de 100 milhões dos mais pobres. 6 pessoas ricas possuem um patrimônio de mais de 100 milhões de pobres. Olha a desigualdade e a distribuição de renda nesse país. E tem mais ainda. 5% da população mais rica recebe por mês o mesmo que os demais 95% pobres. Quer dizer, de 100%, 5% recebe igual aos 95%. Por isso que o Brasil é um país que está em 10º lugar no ranking de desigualdade. No ranking de 140 países, o Brasil é o 10º. Então a desigualdade do nosso país é muito grande. Eu não vejo esperança. Esse governo começou com tanto alarde, eu achei que ia caminhar para um progresso bom, um governo com justiça, mas está se esbarrando em muitas coisas, aí ele enfraqueceu muito. Né? Então a desigualdade e a pobreza está aí perante o mundo. Por quê? É um produto de escolhas de políticas injustas que reflete a desigualdade, a distribuição de poder na sociedade, a pobreza resultante da desigualdade. Ela vem uma convocação para agirmos. Nós cristãos, filhos de Deus, nós temos que agir por isso. É lógico que a gente não vai armar barraco por aí, né? Mas nós temos que tomar uma atitude. O Evangelho de Jesus revela um Deus comprometido com a história, que ama a justiça e é pai dos órfãos, ele protege a viúva e é o soberano Senhor de toda a criação e está em missão, porque fazendo novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Porque a desigualdade mata. A desigualdade mata. A fome mata. Então existem vários fatores econômicos e sociais que podem levar alguém a essas condições, tal como a opressão ao sistema judiciário favorável aos poderosos, juros altos, salários baixos, injustificáveis, dívidas que o povo mais pobre tem que contrair, falta de emprego, política econômica inadequada. São os aventureiros que vão no governo, não estão nem aí preocupados com o povo, com a desigualdade. Por isso somos todos responsáveis. Se nós olharmos uma perspectiva bíblica, ajudar os pobres significa reparar a situação de injustiça que levaram àquela condição. Isso não é um ato de caridade, não. É um ato de justiça. É uma obrigação ética do povo de Deus. Talvez alguns possam pensar, mas o meu bairro é tranquilo, moro na minha cidade tranquila, o meu país é tranquilo. Olha, você está olhando só para o seu umbigo.
Jesus mandou que nós amamos uns aos outros. Então nós temos que olhar além, por cima da nossa família, por cima do nosso bem-estar, por cima dos nossos bens materiais e enxergar os mais necessitados. Porque a justiça é responsabilidade de todos os cristãos. Os que não são cristãos não têm responsabilidade nenhuma. Aquele episódio lá da mulher samaritana lá que foi lavar os pés de Jesus, que é uma mulher samaritana, não. Jogou aquele alabastro nos pés de Jesus para lavar aquele perfume, aquele nardo, e lavou os pés de Jesus. Os discípulos, que é Judas, né, o tesoureiro, ele olhou aquilo lá e murmurou que estava desperdiçando, jogando dinheiro fora. Aquele dinheiro poderia ajudar os pobres. Mas eu não sei qual é a intenção de Judas, né? Mas Jesus repreende ele. E ela fez ali, foi um ato momentâneo, um ato dela. Era aquele momento. O que ela tinha, ela entregou a Jesus. Um ato de amor, de despreendimento. O nardo poderia custar caro, mas para ela, nessa hora, não tinha valor. O valor que ela tinha era demonstrar o amor por Jesus. E Jesus, então, está nos dizendo também que muitas vezes nós deixamos passar as oportunidades que aparecem da gente ajudar alguém. Quando alguém pede uma ajuda, a gente tem condições de atender. Custa um pouquinho caro, mas não vai fazer falta esse dinheiro para você. Mas você quer a ajuda de outras pessoas. Cada um dá um pouquinho. Então você está deixando de passar a oportunidade. Você pensou no seu dinheiro nesta hora. Você não foi despreendida dos seus bens. Jesus, Mateus 22, 39, é amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, os evangelhos retratam com fidelidade que Jesus, de fato, conviveu com os necessitados. Ele atuou entre os pobres e marginalizados, anunciou a chegada do reino, efetuou milagres, ensinou o plano de Deus aos menos favorecidos, incitou os discípulos a ajudarem os pobres, ao mesmo tempo em que elogiava a generosidade dos menos afortunados. Marcos 12, 42 a 43. Se nós olharmos lá em Lucas 14, dê uma lida com o coração aberto. Peça ao nosso professor Espírito Santo te ajudar nesta hora a entender esse capítulo. E você vai ver lá que Jesus está aconselhando lá. O conselho dele é que as pessoas abrirem suas casas, as suas carteiras aos pobres, aos cegos, aos aleijados. E que quando nós damos um jantar, ele disse, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que também te convide e recebas isso como retribuição. Mas, quando deres um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Lucas 14, 12 e 13. É o conselho que Jesus estava dando, parecia um suicídio econômico. Os discípulos estavam atônitos, né? Estavam. Imagina a sociedade hoje. A sociedade mais rica hoje, Jesus falou, não dá de fazer isso daí. Que, na verdade,
Ele está dizendo para nós que nós devemos gastar muito mais dinheiros e bens com os pobres do que com o nosso próprio divertimento. Seja nas nossas férias, seja em restaurante, seja em reuniões com gente importante. Você pode fazer isso, mas também faça com os pobres. Deus não lhe deu a fortuna, não se abasteceu você ricamente para você esbanjar dinheiro com isso. É para ajudar os necessitados também. Olha, de Gênesis a Apocalipse, é nítida a preocupação de Deus com as pessoas carentes e necessitadas que se encontram em situação de opressão e de desigualdade. Provérbios 22 fala lá: não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta do aflito. Ao Senhor empresta quem se compadece do pobre e ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios 19:17. Tiago 2,5 fala: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como entrará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3, 17 e 18. Esta última passagem bíblica é contundente. A pergunta do apóstolo João nos leva a perceber que ajudar o necessitado é um teste da genuína fé cristã. Como podemos dizer que temos o amor de Deus em nossas vidas se temos condições de ajudarmos e não ajudamos aqueles que precisam? João então afirma que não podemos amar de palavra, mas por obras e em verdade. Deus prometeu recompensar os que ajudam os pobres. Como é de costume, o ensino de Jesus e seus discípulos vai na contramão do homem natural. Como é que Paulo descreve o homem natural? Paulo descreve o homem natural nas seguintes palavras: rivalidade, contendas, associação com os poderosos, apegos aos bens, avareza, desejo, cobiça e por aí vai. E o apóstolo ainda rebate: o homem natural não aceita aquilo que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. 1 Coríntios 2,14. Sermos pobres significa sermos livres, tão livres a ponto de não sermos possuídos pelos nossos haveres, tão livres que nossos bens não nos controlem, nem nos impeçam de partilhar e dar aos outros. E mais, a pobreza é o nosso dote. Quanto menos possuímos, mais podemos dar. Quanto mais temos, menos damos. Não há complicação. Entretanto, nós complicamos tanto a nossa vida, com tantas badulaques e acúmulos de bens materiais para o nosso bel prazer. Porque a nossa casa não é aqui na terra. Nossa morada é lá no céu. É assim que o convite de Jesus acaba recusado por tanta gente. Muita gente é preocupada, muitos cristãos estão preocupados com o seu bem-estar aqui terreno. Estamos presos aos nossos bens. Nós não temos como resolver os problemas do mundo, mas como os discípulos de Jesus, devemos nos preocupar com a miséria à nossa volta e se apresentar como instrumento de Deus para a transformação social. Aquilo que Deus lhe deu, reparta.
Se lhe deu a palavra, reparta a palavra. Se lhe deu bens, reparte os seus bens. Esse é o Evangelho de Cristo. Essa é a obrigação do crente. Essa é a obrigação de todo cristão. Que Deus nos abençoe e abra o nosso coração e a nossa mente para enxergarmos um pouco a mais além daquilo que nós enxergamos do nosso bem-estar. Até a próxima semana. Um grande abraço fraternal a todos os irmãos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.